Glórias a Deus. Vocês estão bem, galera? Beleza, então. O título dessa mensagem é Você não é o protagonista. Eu não sou muito de fazer isso, não. Na verdade, eu nem sou muito fã. Mas fala para alguém que está do seu lado aí. Você não é o protagonista. Não, mas fala tipo assim, tipo... Baixa a bola. Você não é o protagonista? Faz essa cara assim. Você não é o protagonista. Fica na moral. Beleza? Você não é o protagonista. É para nós sairmos daqui entendendo que nós não somos o protagonista. Eu vejo, tipo assim, já vi frases, pessoas falando que você é o protagonista da sua própria história, da sua própria vida, você é o protagonista dos seus sonhos. E nós vamos entender que os filhos de Deus não são protagonistas de absolutamente nada, né? Você vê que, por exemplo, Paulo, ou Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça, né? Dedicaram suas vidas ao Evangelho, ao amor, à obra do Evangelho, e tiveram vidas assim, sofridas, com muitas dificuldades, muitas coisas eles passaram. E tipo assim, se eles fossem, né, protagonistas de suas histórias, como o mundo diz, talvez eles terminariam a carreira dele como grandes reis. Ou nós vemos aí pessoas que, poxa, agora fugiu a memória, filho de Davi. Salomão, que começou legal, tudo bem a sua vida ali, né, muito sábio, e de repente terminou a sua vida de uma forma totalmente destruída, com a vida totalmente pecaminosa. Então, o protagonista das nossas vidas não somos nós, e nós precisamos ter essa consciência de nos colocar no lugar de coadjuvante, beleza? E nós vamos ouvir agora um pouco sobre a história de Jonas, porque o Senhor falou muito comigo na semana... acho que retrasada, eu acordei, eu não lembro de um momento, ainda não tinha começado a campanha, e aí na mente veio a história de Jonas, e ali o Senhor pôde falar um pouco comigo, e eu falei, Senhor, obrigado por essa palavra, porque me fez colocar no meu devido lugar, aonde eu precisava estar, e aonde nós, como igreja, precisamos entender a dependência que nós temos e precisamos ter do Senhor, beleza? Vamos abrir aí as nossas Bíblias no capítulo 4 de Jonas. Eu vou começar daqui de trás, do último capítulo de Jonas. Eu vou ler o versículo 2. Jonas 4, versículo 2. Diz assim: Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apresentei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Bom, essa oração de Jonas resume muito, né, sobre a personalidade de Jonas, né? Jonas, apesar dele ser um profeta e um dos profetas menores da Bíblia, tem um livro dedicado a essa história de Jonas. Jonas, ele tinha uma personalidade muito, muito estranha, né? Jonas as características da vida de Jonas, assim, a gente via, porque a gente observa a oração de Jonas e ela começa muito bem. A oração de Jonas, ela começa glorificando a Deus. Muito legal, olha. Senhor, não foi por isso que me apresentei para fugir para Tarsis. Olha o que ele diz: eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Olha só, ele faz uma declaração de amor para Deus, isso é muito interessante, né? Mas você vê que depois ele finaliza acabando com tudo, porque o Senhor promete que vai destruir uma cidade, promete que vai destruir as pessoas, mas depois se arrepende. Não era para nós estarmos felizes com um Deus desse? Um Deus cheio de amor, um Deus compassivo, um Deus paciente, um Deus que promete nos destruir, mas depois nos dá uma nova chance, não é verdade? Era para nós estarmos satisfeitos, e Jonas também estar satisfeito com um Deus desse, né? Ao mesmo tempo que ele reconhece a grandeza de Deus, é o mesmo Jonas que na última frase fica insatisfeito com Deus, né? Pode parecer um absurdo isso que Jonas fala a respeito do que Deus faz, mas a questão de Jonas ali é porque o povo de Nínive era um povo muito complicado.
Eles eram um povo totalmente pecaminoso e, além de ser um povo pecaminoso, era um povo cruel. No livro de Naum, que é 2 livros depois, diz um pouco sobre o que Deus vai prometer fazer com os ninivitas, porque ali, depois que o povo de Nínive se arrepende, e eles começam, né, a viver melhor as suas práticas e tal, e de repente o povo se corrompe de novo, e Deus vai e manda de novo, fala assim, não, agora de vez, é sério, eu dei uma chance para vocês, mas vocês desperdiçaram. E lá em Naum, existe ali você vê o livro todo de Naum, falando sobre aquele povo, dando alguma daquelas características do povo de Nínive, e também sobre o que Deus iria realmente, de fato, fazer, e Deus fez com aquele povo de Nínive que foi destruído. Então, descreve um pouco no livro de Naum, um pouco das maldades, de como que aquele povo agia. Era povo que pegava os seus inimigos e arrancava a pele, que sacrificava membros de suas próprias famílias, que pegava os seus prisioneiros e faziam atrocidades, que faziam inúmeras coisas. Então, assim, Jonas não estava falando de um povo qualquer. Na verdade, Jonas não queria ir para Nínive, porque aquele povo, se nós olharmos com os nossos olhos, realmente merecia a morte, merecia que acontecessem as piores tragédias com aquele povo, porque era um povo mau. Então, nós entendemos, talvez, conseguimos compreender um pouco o desprezo de Jonas para aquele povo de Nínive. No entanto, Jonas, ele já em outros livros, já demonstrava um caráter duvidoso, né? E uma curiosidade sobre o livro de Jonas é que, dos profetas menores, até também os profetas maiores, o livro de Jonas é o único livro que contém um conteúdo totalmente histórico, né? Os outros livros nós vemos as partes históricas, mas a sua grande massa é profética, né? E dos profetas menores, o livro de Jonas, ele é só histórico, mas nós vamos entender porque ele é só histórico. Porque o conteúdo da história de Jonas, ele traz uma reflexão muito grande, e o grande lance, quando nós lemos o livro de Jonas, é nos colocar no lugar de Jonas, como aquele personagem que nós, até o momento, achávamos que era um personagem principal. Então, nós nos colocamos, quando nós lemos, e talvez quando você lê na sua casa, você voltar a ler o livro de Jonas, em vez de toda vez que aparecer o nome Jonas, você põe o seu nome. Porque Deus chamou Leonardo para poder ir pregar na cidade de Nínive, mas ele foi fujão e fugiu para Tarsis. Então nós precisamos entender como se nós estivéssemos num filme sem... Sabe, você já assistiu aqueles filmes que não tem, tipo assim, sabe, você acaba o filme, aí você fala, nossa, eu não entendi absolutamente nada desse filme. Aquele filme lá Um Dia Depois de Nós, alguma coisa assim. Que eu fui assistir o filme lá, e depois eu fui no YouTube para entender um pouco, e depois eu fui perceber que o filme realmente não tinha uma explicação, que cada um tinha que achar como que o filme terminava, né? Horrível. Para mim, filme assim é horrível. Eu não tenho esse intelecto todo. Então, a história de Jonas é a mesma coisa. Nós precisamos falar, e aí, né? Como que termina essa história? Por quê? A outra curiosidade desse livro de Jonas é que é o único livro da Bíblia que termina com um ponto de interrogação. É o único livro da Bíblia que não tem um final explicado, que não fala assim, aí os ninivitas se arrependeram, e Jonas foi para tal lugar, e ali Jonas viveu feliz para sempre. Não, o livro de Jonas é o livro que termina com um ponto de interrogação, e nós vamos ver lá no final. Beleza, a gente já entendeu o fim do filme, da história, já deu spoiler um pouco o que acontece, e agora nós vamos voltar para o começo, para entender um pouco da história de Jonas. A história de Jonas, ela é uma história fascinante, ainda mais se você tem uma mente muito fértil como a minha. Quando nós somos crianças, e até depois de velho, nós vamos pensar sobre um cara que era para ele cumprir um propósito dele, era para ele ir para uma cidade pregar a palavra de Deus, e aí ele desobedece, e vem um grande peixe, engole Jonas, vomita Jonas na praia, né? E depois Jonas vai e volta, se arrepende e volta para aquela cidade e prega. É uma história fascinante, e é quase impossível de acreditar que isso poderia acontecer. Até que uns dias atrás aí saiu uma notícia, né, que
um cara, não lembro em que país que foi, também foi engolido por um peixe, ficou uns dias e depois foi vomitado, foi lançado fora da barriga do peixe. Mas essa mensagem, eu fiquei pensando muito sobre ela e eu entendi que ela não é uma mensagem de exortação para as nossas vidas, mas ela é uma mensagem sobre o supremo amor de Deus pelo ser humano, pela humanidade, pelo grande amor de Deus pela humanidade. E o mais legal disso é que Deus não está interessado nas nossas desculpas. Deus não está nem aí para as nossas desculpas, na verdade. Deus não está nem aí para o que nós achamos como o Senhor deve agir, como o Senhor deve cumprir o propósito dEle, como o Senhor deve cumprir a missão que Ele tem para fazer. O Senhor não está nem aí para isso. Independente daquilo que nós achamos ou das nossas desculpas, a vontade do Senhor ela é soberana sobre qualquer outra coisa. E lá em João 3,16, o versículo mais conhecido de todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas que tenha a vida eterna. O Deus que não poupou o seu próprio Filho, o Deus que lá em Isaías diz, alegrou-se Deus daquilo, não poupou o seu próprio Filho. Você acha que Ele ia estar muito preocupado com as nossas desculpas, muito preocupado com a nossa opinião de como deveriam ser as coisas? Não, Deus não está preocupado com isso. Mas isso não é algo para nos fazer ficar desanimados sobre isso, mas é algo para nós ficarmos felizes, porque a obra do Senhor está sendo cumprida. O Senhor, Ele está fazendo as coisas e Ele não vai deixar de fazer nas nossas vidas, Ele não vai deixar de fazer na vida dos nossos, Ele não vai deixar de fazer na igreja. Se for da vontade de Deus o que tiver para acontecer, o Senhor vai fazer com que aconteça. Então, Ele não depende das nossas justificativas. E aí agora vamos voltar lá para o primeiro capítulo de Jonas, e vamos ler um pouco sobre a história de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que o destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Bom, nós conhecemos essa história, né? Nós já sabemos essa história, é uma história muito simples, como eu já falei. Deus dá essa ordem para Jonas, porque o Senhor lhe se entristeceu com a maldade daquele povo, e Deus dá a ordem para Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive, prega para eles e tal, que eu vou destruir aquela cidade para eles se arrependerem. Jonas vai, Jonas já conhece aquele povo, pega um barco e em vez de ir para Nínive, Jonas vai para Tarsis. No meio do caminho que Jonas está indo lá para Tarsis, eles estão ali naquele barco e de repente começa uma grande tempestade, aquele barco começa a balançar e começa aquela tormenta, e aqueles tripulantes que estavam lá dentro daquele barco começam a ficar desesperados, e também eram tripulantes pagãos, mas eles tinham o entendimento de que eles entenderam que alguém ali estava aprontando alguma coisa, que tinha alguma coisa errada acontecendo naquele barco. Então, eles jogam lá sorte, fala sortes, mas eu imagino que é dados ou alguma coisa nesse sentido, e todo aquele jogo lá vai cair em Jonas, né? E aí eles vão, né? Eles sabem que Jonas está fugindo para Tarsis, e eles vão até Jonas. E aí, Jonas, né? O navio a gente estava aqui, e Jonas, o engraçado é que Jonas estava dormindo, né? No porão do barco, e eles acordam Jonas. E aí, Jonas, a gente jogou a sorte aqui, caiu em você, o que foi que você aprontou? E aí Jonas vai e fala para eles, né, o que tinha acontecido. E aí eles perguntam para Jonas: então, o que a gente faz? Porque talvez, o que Jonas poderia fazer? Não, eu vou orar ao Senhor e Deus vai acalmar essa tempestade.
Jonas poderia ter muito bem ter feito isso. Ele poderia ter se arrependido lá no barco. Jonas não precisaria ter sido engolido pela baleia, pelo peixe grande, pela baleia, seja o que era, para se arrepender. Não, ali no barco, se talvez Jonas tivesse se arrependido, ali a tempestade já ia acalmar, né, ia ficar tudo bem, Deus ia acalmar aquele barco e aquela tempestade, talvez Jonas, o barco ia para Tarsis, depois ele ia voltar e ir para Nínive, ia ficar tranquilo. Mas Jonas, ele fala o seguinte, faz o seguinte, me joga no mar. Por quê? Porque Jonas ele era tão contra ir para Nínive, que para ele talvez a morte era melhor, e depois ele vai falar isso até no capítulo 4, a morte para Jonas era melhor do que ir para Nínive pregar para aquelas pessoas. Ele preferia morrer, então ele fala assim para o pessoal, faz o seguinte, me joga lá no mar, e a tempestade vai acalmar. E foi exatamente o que aconteceu. Só que esse pensamento é um pensamento muito vago de Jonas, é um pensamento triste, lamentável, Jonas, que você achou que a morte ia te separar do propósito que Deus tinha para aquela cidade de Nínive. Deus escolheu Jonas para fazer aquilo. E então ele foi e jogaram ele no mar e a tempestade realmente parou. E aí a palavra diz que veio um peixe, um grande peixe, e engoliu Jonas, e ele ficou lá durante 3 dias e 3 noites. O pensamento de Jonas é um pensamento muito trágico, é um pensamento muito triste, porque ele pensava no seu próprio bem, ele pensava que não precisaria passar por aquela dificuldade, que era trazer aquela palavra e talvez correr riscos maiores sobre a vida dele, e também o ódio que ele sentia por aquele povo. Ele detestava aquele povo, não só pela maldade que eles poderiam fazer com Jonas, mas ele detestava. Ele tinha consciência de que aquele povo não merecia misericórdia. Mas graças a Deus que o amor de Deus é incondicional. O nosso amor, ele é condicionado. Nós amamos muitas das vezes segundo o que a pessoa pode fazer para nós, segundo as circunstâncias, segundo o povo. Talvez nós pensamos em evangelismo, quando nós pensamos em evangelismo, ou pensamos em missões, e nós queremos talvez ir para algum lugar que vá nos agradar, um lugar que a gente sempre sonhou em conhecer. Talvez quando nós pensamos sobre nos doar em cima de alguma coisa, nós nos doamos para algo que vá nos favorecer. O nosso amor, ele é condicional, mas o amor de Deus, ele não depende dos nossos pecados. O amor de Deus não depende daquilo que nós fizemos no passado. O amor de Deus, ele não depende das nossas atitudes. O amor de Deus não depende do quanto nós estamos dispostos a servir, o quanto nós estamos dispostos a nos entregar. O amor de Deus não depende de nada disso, e o que for preciso fazer para o Senhor nos resgatar, Ele vai, assim como diz, que deixa as 99 para poder ir atrás de uma. Olha o risco, talvez, que 99 ovelhas estão lá correndo sozinhas, mas o Senhor conhece aquelas 99. O Senhor, Ele confia que aquelas 99 vão ficar lá esperando, e Ele vai atrás daquela uma ovelha que está perdida. Esse é o nosso Deus. Ele é completo em amor, como Jonas falou. Ele é completo em amor paciente. Então, o amor de Deus, ele é incondicional. E Ele deseja ter um relacionamento com o seu povo. O Senhor, Ele deseja isso. O Senhor, Ele quer se aproximar do seu povo. E também por causa da sua justiça. O Senhor, Ele é justo. Precisava que a mensagem chegasse até Nínive. Precisava que alguém levasse aquela mensagem até Nínive. O Senhor Deus, Ele é cheio de amor, Ele é justo. Então, no capítulo 2, aqui nós vemos o arrependimento de Jonas no ventre do peixe. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram e o abismo me cercou.
As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça e afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionam para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti em teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Olha que interessante, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então ele reconhece que a salvação, ela não vem do insistir. A salvação para aquele povo não vem do muito falar, não, às vezes não exige algo maior. A salvação, ela vem puramente do Senhor. E nós temos que ter essa consciência. Nós vamos fazer um evangelismo esse fim de semana, e quando nós evangelizamos é algo que, quando nós falamos do amor de Deus para as pessoas, é algo que nos pega muito, porque a gente às vezes sai decepcionado de falar do amor de Deus para alguém. A gente fala do amor de Deus e a gente prega para alguém, e às vezes aquela pessoa não toma uma decisão, não vem para os caminhos do Senhor, mas essa palavra ela nos confirma, a salvação vem do Senhor. O Senhor é quem faz a obra redentora, o Senhor é quem faz o pecador se arrepender, o Espírito Santo que faz essa obra de arrependimento do pecado. Então, Jonas entende isso, e vai, e o resultado disso é que o peixe vai, vomita Jonas na praia, e Deus, depois de um tempo, dá mais uma vez aquela ordem a Jonas, fala, vai lá de novo, e dá a mesma ordem. Deus não fala mais absolutamente nada. Como você, não foi daquela vez, agora você vai, e vai falar outras coisas a mais, e vai fazer isso. Não, Deus fala exatamente a mesma coisa que tinha dito para ele. E Jonas vai, no capítulo 3, Jonas vai de novo até aquele povo, mas Jonas ainda tinha o coração rancoroso. Não é porque Jonas fez aquela oração e pediu para o Senhor, por aquilo, que Jonas vai para Nínive tranquilo. Não, Jonas vai, e às vezes, e Jonas nem fala o que Deus mandou falar para aquele povo. Jonas fala a seguinte frase: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas nem pede para o pessoal se arrepender. Jonas fala, vocês vão ser destruídos daqui a 40 dias, acabou. Por quê? Não interessa, vão ser destruídos daqui a 40 dias. Vão ser destruídos daqui a 40 dias. Mesmo assim, a palavra diz que os ninivitas, eles compreendem esse recado, e eles mesmos, por conta própria, começam a fazer um jejum, e começam a se arrepender dos seus pecados. Para você ver, os ninivitas conheciam o Deus de Israel. Os ninivitas já conheciam, sabiam quem era o Deus de Israel. Então eles começam a se arrepender, e a palavra diz que começa pelo povo, depois chega até o rei, e aí que o rei faz um decreto, e fala para todo mundo se arrepender, e vestir panos de saco, e jejuar, e manda até os animais jejuarem. Para você ver, foi frenético o que aconteceu naquela cidade. Aquele povo realmente teve aquele entendimento. E isso nos faz refletir o quanto nós, às vezes, eu estava conversando com a Lívia, não sei se foi hoje ou foi ontem, não lembro, a gente falando, tem pessoas que não acreditam em Deus, não é possível, porque a gente está falando de um Deus, a gente lê histórias não só lê histórias sobre esse Deus, nós ouvimos Deus falar constantemente ao nosso coração. Nós já provamos e já vimos maravilhas e coisas grandiosas das mãos de Deus. Então, esse povo, ele conhecia quem era o Deus de Israel, sabia que esse era o Deus criador dos céus e da terra, e que ele destruía os outros povos, se ele precisasse, se ele quisesse. Mas eles testaram e viviam suas vidas naquela promiscuidade e nos seus pecados, até que chega esse alerta. E quantas das vezes nós estamos vivendo uma vida que não está de acordo com a vontade de Deus.
Nós estamos vivendo uma vida longe dos propósitos de Deus. Talvez nós estamos ouvindo, assim como Jonas, ouvindo a mensagem de Deus, e Deus falando, vai e faz aquilo. Vai e pede perdão para aquela pessoa. Vai e prega para aquele seu familiar. Vai e faz isso, vai e faz aquilo. Mas a gente não dá atenção para aquilo. Até que chega um limite e acontecem umas coisas com as nossas vidas que a gente fala, ou é agora ou é nunca, né? E aquele povo, eles por conhecerem a Deus, eles vão e temem e falam, não, a gente sabe que Deus é capaz de fazer essas coisas, então vamos se arrepender mesmo, vamos fazer um jejum, vamos todo mundo ficar aqui vestido de pano de saco, vamos nos humilhar, nos arrepender. Então, fica uma reflexão para nós, o que tem nos impedido de nos entregar 100% ao nosso propósito? O que tem nos impedido de nos entregar 100% ao nosso chamado? Será que é o nosso bem-estar? Porque o chamado, o propósito que Deus tem para as nossas vidas, vai nos tirar tempo. Talvez vai nos tirar noites de sono, vai nos preocupar, vai trazer coisas às nossas vidas que vão nos preocupar. Talvez você tenha vidas que você precisa cuidar, que talvez você, se fosse em outro momento, você ia ter uma noite tranquila, mas agora você está orando por aquela pessoa, você está orando por aquele familiar para Deus resgatar. Então, traz algumas coisas para a nossa vida, esse é o peso do chamado. Mas nós vamos entender que isso é maravilhoso, poder participar disso. E no capítulo 4, né, Jonas vai e prega tudo aquilo, fala, o povo vai, se arrepende. E aí no capítulo 4, que é muito interessante, no versículo 1, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. A gente precisa entender que a grande estrela das nossas vidas, o grande protagonista das nossas vidas é Deus e não nós. Nós não somos protagonistas de nada porque Jonas ele ficou muito triste porque o Senhor não fez a vontade dele. E a vontade dele era uma vontade de um coração mau, de um coração duro, um coração de pedra. E Jonas ficou muito chateado. Ele ficou decepcionado com Deus porque Deus foi e perdoou aquele povo e não destruiu aquele povo. E precisamos entender que o protagonista das nossas vidas é o Senhor. E não adianta. Não adianta a nossa vontade, não adianta o nosso querer. Só que o que nos deixa feliz de deixar Deus ser o protagonista das nossas vidas é que Ele nos chama para participar do que Ele está fazendo. Ele nos chama para andar junto com Ele, fazer a obra dEle, fazer o que Ele está fazendo, Ele nos chama para caminhar junto. Servir a Deus é como uma grande honra para as nossas vidas. Servir a Deus, poder falar do amor de Deus, poder trabalhar na obra de Deus, trabalhar na casa dEle, ter algum compromisso, seja o mais simples possível, seja o mais difícil, trabalhar para Deus é uma grande honra para as nossas vidas, porque Deus está fazendo uma grande obra através das nossas vidas nesse momento. Eu acho isso muito interessante, porque nesse momento nós estamos transmitindo essa palavra online, pela internet, e eu imagino, se não fosse alguém cuidando da câmera, se não fosse alguém enviando o vídeo lá para a internet, se não fosse aquela pessoa que às vezes não é nem membro da igreja, mas ela está lá na casa dela e por acaso caiu para ela a mensagem, ela vai, clica no compartilhar e manda para algum familiar que estava perdido, e de repente aquele familiar que estava perdido volta aos caminhos do Senhor, talvez em um estado diferente, em um país diferente. Olha o tanto de pessoas que estão trabalhando em prol do reino de Deus, e nós precisamos estar felizes porque Deus está fazendo uma grande obra. É muito interessante porque o Senhor colocou no coração do pastor para nós orarmos na madrugada, e algumas pessoas estão orando, orar 24 horas, e algumas pessoas estão orando na madrugada, outras pessoas orando muito cedo, outras pessoas orando de tarde, e nós estamos orando, e vocês conseguem entender?
o organismo vivo da igreja trabalhando, são 24 horas de oração, e o Senhor, Ele está fazendo uma grande obra, então nós podemos participar disso. Olha que interessante, isso é maravilhoso, poder trabalhar na casa de Deus, ser usado para poder ministrar sobre os nossos amigos, familiares, ou até mesmo pessoas que são difíceis da gente alcançar, assim como era aquele povo de Nínive, talvez missões que nós vamos correr um risco, coisas que talvez vão nos desagradar, vão nos tirar do nosso comodismo, isso tudo é um privilégio, trabalhar para um Deus soberano. Imagina, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que é o alfa, é o ômega, é o Deus que nós não temos conhecimento profundo para poder entender a mente, é o Deus que estava desde o princípio, Ele é o princípio das coisas, que nos criou, nos formou, que criou todas as coisas com apenas uma palavra, mas com o ser humano Ele teve o carinho de descer até a terra e formar com as suas próprias mãos do pó da terra, e não satisfeito com só criar o ser humano, Ele poderia criar o ser humano e falar assim, não, agora vai, e começa a mexer seus bracinhos, começa a mexer sua perna. Não, Ele sopra dentro de nós o próprio fôlego de vida, para que nós pudéssemos ser imagem e semelhança do próprio Deus. Então, servir a Deus, poder trabalhar para Ele, é como uma grande honra para nós, é como uma grande glória para nós. É nele que nós precisamos encontrar o nosso verdadeiro prazer, e é aí que Jonas moscou. Ele precisava encontrar o verdadeiro prazer através do Senhor, não através daquilo que ele estava fazendo, mesmo se aquele povo não se arrependesse, o prazer de Jonas precisa estar em Jonas, eu te escolhi, você que vai lá. Imagina ter a honra de Deus falar com a gente, Deus falar com a gente, falar assim, eu estou pedindo para que você vá e faça alguma coisa, mas não interessa se aquilo lá vai dar um resultado que você queria ou que você não queria, a honra, o prazer que nós temos é do próprio Deus nos chamar para uma grande missão. E no verso 4 aqui, no versículo 5, diz assim, depois de Jonas ter pregado, Jonas fica muito irritado, aí Jonas sobe até uma colina, se afasta da cidade. Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou ver o que aconteceria com a cidade. Então você vê, o Jonas mesmo que o povo se arrependeu, Jonas ainda estava esperando que caísse fogo do céu, ele queria ver o caos. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça, e livrá-lo do calor, o que deu uma grande alegria a Jonas. Você vê, Jonas está sempre buscando o seu prazer, na sua satisfação, naquilo que é bom para ele. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Ele é muito reclamão, você não está entendendo? Ele é muito, extremamente reclamão. Ele já tinha tentado se suicidar uma vez, e ele falou, é como se ele pensasse assim, Deus, por que você não deixou morrer naquela hora que eu me joguei no barco? Você me deixou vivo ainda, você me deixou morrer lá dentro da baleia, você me deixou, eu prefiro morrer do que ver aquele povo feliz. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? E ele respondeu, sim, eu tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa outra noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí acaba o livro de Jonas.
Quer dizer, aquele povo não sabia, quando ele fala a mão direita da esquerda, eles não tinham conhecimento de nada, não tinham discernimento de nada, agiam pelos seus próprios prazeres, pelas suas próprias vontades. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E nós entendemos aqui que os nossos interesses são tão pequenos, porque Deus fala para Jonas: Jonas, você nem plantou essa árvore. E às vezes a gente reclama de tantas coisas, a gente reclama quando o Senhor nos chama para fazer, eu estou falando de evangelismo, vou dar o exemplo do evangelismo de novo. O Senhor nos chama para fazer um evangelismo, aí a gente fala assim: não, isso aqui está muito cedo, está muito sol, é muito longe, eu vou andar demais, eu vou fazer isso, eu vou ter que falar com pessoas estranhas, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não foi nem você que criou o sol, não foi nem você que criou o tempo, não foi nem você que criou o horário, foi Deus que criou todas essas coisas, e a gente reclama dessas coisas que, tipo, a gente não abriu a mão para fazer alguma coisa dessa, porque se fosse um dia de praia, nós íamos pedir sol, né? Então, às vezes, os nossos interesses, aquilo que nos dá prazer, são muito pequenos. As nossas vontades são muito pequenas. Às vezes são até inúteis diante do que o Senhor está querendo fazer. Diante da grande obra que o Senhor está querendo fazer através de nossas vidas. Será que nós conseguimos parar e pensar: o que Deus está fazendo nesse momento? Será que eu estou dentro desse chamado? Será que eu estou dentro daquilo que Deus está fazendo? E nós também podemos perguntar para Deus: Senhor, qual é a grande obra que o Senhor está fazendo nesse momento? Porque se nós tivéssemos a visão, se o Senhor nos desse a graça de olhar que o pouco que eu fizer aqui agora, nessa terra, o pouco que eu fizer dentro da casa de Deus, o pouco que eu fizer na minha casa, o pouco que eu fizer na minha rua, se nós tivéssemos noção da grande obra que vai acontecer por causa disso, por causa desse pouco que eu fiz, a grande obra que o Senhor vai fazer por causa da minha vida, nós não reclamaríamos, nós teríamos prazer, porque, como eu falei, o nosso prazer está no chamado do Senhor, está no Senhor, não está naquilo que vai acontecer depois daquilo que o Senhor pediu para nós fazer, mas está no interesse do Senhor em nos usar. Então, que nessa noite você que tem raciocinado sobre isso, você tem pensado sobre isso, você tem até tido dúvidas sobre o seu chamado, tem tido dúvidas sobre a posição que você está, aonde o Senhor te colocou, às vezes você tem tido dúvidas sobre o resultado daquilo que você está fazendo, porque às vezes nós estamos trabalhando, estamos evangelizando, estamos fazendo tantas coisas para o Senhor na obra de Deus e nós não estamos vendo o resultado. Mas o Senhor, Ele tem uma visão além. O Senhor, Ele está vendo muito além daquilo que nós conseguimos ver. Então, essa mensagem para nós é uma mensagem de ânimo para nós. Não desista daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Não desista daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos para fazer. Não olhe para o resultado daquilo que o Senhor está, daquilo que está para acontecer. Você não é o protagonista é o Senhor. O Senhor, se Ele te deu um chamado, se o Senhor te deu uma missão, Ele mesmo se responsabiliza de entregar, de preparar o caminho, de preparar o coração. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você saia daqui com o coração animado para continuar fazendo a obra de Deus, continuar se entregando, continuar dedicando o seu tempo, dedicando o seu dinheiro, dedicando a sua vida, dedicando todos os seus bens, tudo aquilo que você tem de mais precioso, porque uma grande obra está acontecendo, e você é parte disso. O Senhor, Ele está te usando para fazer uma grande obra. Feche seus olhos, Pai.